Estamos de volta com o Argumento. Agora vamos conversar com a empresária Nara de Oliveira, titulada Gestor Consultoria, que é parceira do Diário do Pará na promoção Prazer em Trabalhar, as melhores empresas para se trabalhar no Pará. E que este ano chega à 15ª edição. Nara, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por conversar com você sobre esse assunto pela 15ª vez, ano após ano. E a pergunta que não quer calar, com toda essa experiência de 15 anos, a coisa evoluiu? Bom, para uma pesquisa se repetir com a mesma base metodológica por 15 anos é uma situação interessante em função de que você pode agora comparar dados, né? Você tem, então, um vinho envelhecido, né? Então, assim, metodologicamente é muito interessante. Se houve evolução, essa edição mostra a evolução que teve, em função de que tem gente nova, né? Tem gente que permanece no ranking por muitos anos. Um detalhe interessante que eu tenho notado de 4, 5 anos para cá, o interior se chegando para esse assunto, que até então ninguém falava sobre isso, né? Acaba que você consegue acessar mais e que também as empresas que estão interiorizadas, né, podem se sentem mais atraídas pelo prêmio, né? Porque a notícia vai andando e outras empresas já participaram, então, olha, se fulano participou, eu também posso. No passado, nós tivemos muitas empresas interiorizadas que participaram, né? Paragominas, sul do Pará, oeste do Pará. Eu percebo que as empresas, assim, escolhem um ano para participar. Tem que ser um ano que caiba na agenda delas também, receber a pesquisa. Até porque sabe, e que é algo criterioso, não é? Abrem as portas, né, para que você, a gestor entra na empresa, vai levantar todos os dados, não é todo mundo que está muito disposto, né? Dá um certo trabalho. Todas essas pesquisas que levam em conta avaliar dentro da organização um processo, qualquer um que seja, dá um pouco de trabalho, né? Exemplo de outras pesquisas a nível nacional, que tem uma fase que a empresa responde no site, precisa se organizar para tanto, e outra fase que a empresa recebe, então, o pesquisador, né? O prazer em trabalhar não é diferente nisso. Dá um certo trabalho. Claramente, algumas empresas disseram para nós que, olha, esse ano nós não conseguimos. Outras empresas que ficaram pelo meio do caminho porque não conseguiram atender o prazo, né? E olha, a gente abre, negocia, dá mais tempo, segura, mas algumas empresas não tiveram agenda. Essa crise fez com que as empresas cortassem muito, né? Pessoas e enxugassem processos, então acaba que ficou pouca gente para atender. Os planos com referência aos recursos humanos foram muito afetados pela crise. Aliás, são os primeiros logo. Acho que depois de 2 anos de crise, acho que as empresas até cortaram a área fim, né? Diminui treinamento, diminui motivação, diminui premiações. De fato, elas investem em soluções muito caseiras mesmo, né? Então, acho que as empresas que estão fazendo um trabalho com as pessoas acertado, são aquelas empresas que estão conseguindo com que os seus colaboradores façam uma corrente para frente para conseguir atravessar essa fase, né? Então, todo mundo desenhando ferramenta em casa, todo mundo fazendo seu feijão dentro de casa mesmo, né? Todo mundo se voltando para o mercado, né? Abrindo mão até de coisas do dia a dia mesmo, né? A maioria dos meus clientes de varejo, serviço, cortaram absolutamente todos os benefícios. Nara, explique rapidamente as 3 fases da pesquisa até chegar essas 15 empresas que foram anunciadas no domingo e que serão premiadas e participarão de um ranking nesta quarta-feira. Então, primeiro, as empresas são convidadas a responder no site o que elas têm de ferramenta de RH, né? Então, aí é um questionário que cobre as 4 principais funções de RH e mais um pouco de sustentabilidade e estratégia. E aí elas recebem 2 visitas. Uma
de um profissional que vai fazer essa checagem de evidências, né? Então, você respondeu o que tinha, e aí o profissional vai lá e vai entender o que eles têm. Via de regra, as empresas respondem que tem a menos, né? Porque elas consideram, eu acho, que uma ferramenta de RH que seja passível de ser premiada ou pontuada é aquela desenvolvida por uma consultoria ou muito bem pensada, e a gente percebe que, às vezes, práticas caseiras dão muito resultado, porque nascem à luz da necessidade, feito por pessoas que conhecem essa necessidade. E aí nós temos a fase de pesquisa com os colaboradores, que é a essência do plano, né, onde se pergunta num questionário se é prazeroso trabalhar naquela empresa. É uma pesquisa online também? Eles fazem... Nós fazemos online para quem tem e-mail próprio, para quem é de terceiro grau, e aquelas empresas que têm muitos operacionais nós vamos aplicar, né, em papel. Bom, dessa fase nasce o Ânima, que é um prêmio para aquelas empresas que foram melhor pontuadas para os seus funcionários. E da primeira fase nasce o Olos, é um prêmio para aquelas empresas que foram bem pontuadas em ferramentas de RH. Assim, ser bem pontuada num não significa que você tenha o outro muito bem colocado, né? Muito pelo contrário. Muitas empresas que receberam o Ânima ao longo desses anos, ou o Olos, elas são empresas que não necessariamente têm o universo todo das ferramentas de RH implantados, né? Quer dizer, você pode sim motivar a tua equipe e fazer com que todos olhem para o mesmo caminho e com ferramentas muito caseiras. E a terceira etapa, como é que você chega no ranking final? Aí, uma terceira pessoa vai conversar com os primeiros executivos da organização. Isso surgiu, nasceu de um tempo para cá na pesquisa. A pesquisa não nasceu do jeito que está aqui, né? Ela foi evoluindo, naturalmente. Nós fomos evoluindo. E de um tempo para cá nós colocamos essa terceira etapa, né? Então todos os primeiros executivos das organizações foram entrevistados, né? E daí a gente também premia o gente de RH, que é esse executivo que considerou no seu plano de manutenção de competitividade, na sua fórmula de manutenção de competitividade, né, as pessoas claramente. Bem, aí sai um ranking, são 15 empresas, aqui está divulgado em ordem alfabética, o ranking será divulgado em primeira mão na quarta-feira, né? Eu estou vendo aqui Três Corações, é empresa aqui da capital? Três Corações tem uma base aqui, ela é regional, né? O que nós antigamente, no começo da premiação, nós só deixávamos integrar esse ranking empresas que tivessem uma operação local, né? Mas nós entendemos que muitas empresas que nasceram locais se tornaram regionais. E muitas empresas que são regionais... E que se tornaram locais, é verdade. É o caso da Três Corações. Temos Agromax, temos Grupo Cometa, DNA... Indicom, Garantia, Invencível, Itaipu Norte, Laboratório Beneficente de Belém, Logos, Mercúrio é carne. ProSaúde, Bosque Grão-Pará, que é uma novidade, Silnave e Unama. Acho que 50% do ranking são de empresas que estão pela primeira ou segunda vez na premiação. Isso também é interessante, né? Os outros 50% são empresas que participam há muitos anos. A Cometa, a Unama participa há muitos anos, né? É o segundo ano do DNA, primeiro ano da Agromax, primeiro ano do Logos, primeiro ano da Mercúrio, primeiro ano do Hospital, do Bosque. Então, muitas empresas... Há uma renovação permanente. Há uma renovação. Olha, parabéns, é uma animação muito grande, mexe com todo o quadro de empregados da empresa. É uma coisa realmente que empolga, né? Quem não tem noção da força do capital humano dentro de uma empresa que vai num evento desse, fica impressionado. E assim, num primeiro momento, se pensa que numa situação de crise, você não vai ter aderência
numa pesquisa de pessoas, né? E pelo contrário, tem gente que quer mostrar que superou. Foi o ano que nós tivemos a maior participação da história. Porque ficar bem numa época que todo mundo está bem, não tem grandes diferenciações. Manara, aproveitando essa questão de crise, como é que você vê o quadro? Já começaram a procurar profissionais novamente? A coisa já tem uma retomada? Continua só ouvindo-se falar em demissões? Do final do ano passado para cá, e notadamente de janeiro em diante, né, eu percebi pelo movimento daquelas 200 empresas que estão em torno da Gestor, notadamente empresas de médio e grande porte, notadamente indústria de base, né, que é mineração, que era agrobusiness, que a coisa tende a melhorar, né? Tende, mas ainda não começou a melhorar. Não, mudou. Já mudou do ano passado para esse ano? Também tem um calendário, né? Porque o agrobusiness ele tem um calendário, a natureza te dá esse calendário. A chuva tem que baixar um pouquinho para a coisa retomar. Então, assim, esses dias apareceu uma matéria falando da economia do Pará. Então, como é que você sabe de emprego? Você sabe de emprego pelo movimento da economia, né? Onde o mercado está aquecido, é lá que estão contratando, né? A economia do Pará, agrobusiness e mineração. E os negócios que levitam em torno disso, né? Então, esse mercado aqueceu um pouco mais de dezembro para cá. Então, assim, aquele marasmo dos primeiros meses de 2016 já não se vê mais, né? E você já tem encomenda atrás de profissionais? Encomenda, inúmeras encomendas nesse início do ano. Na verdade, foi um início do ano muito alegre lá na Gestor, né? Assim como não se via há muitos meses, graças a Deus. Olha, durante esses 10, 15 anos de alegria da economia, julho e dezembro e janeiro não tinha diferença nenhuma para maio, outubro, setembro, né? Quer dizer, porque pensa-se aqui em Belém que julho, dezembro e janeiro, né, as pessoas vão para a praia, tiram férias. Então, durante muitos anos, o mercado se manteve linear, né? Por óbvio que eu não vou fazer nenhum comparativo percentual de quanto nós estamos vendo aí todos os dias, né, o número de desempregados e etc. Não dá nem para comparar, não vamos nem falar nisso. De 13 milhões e meio de pessoas desempregadas no Brasil. Há muitos anos o Brasil não falava nisso, muito menos o Pará. O Pará viveu uma situação não de pleno emprego, mas de que aquelas pessoas que tinham qualificação, sim, né? Você não pode ter pleno emprego no Brasil porque você tem uma massa de pessoas que não são preparadas, eles não acessam ao trabalho formal, porque não tem escolaridade, não tem uma habilidade desenvolvida. Então, o Brasil, por muitas décadas, mesmo que isso não tivesse acontecido, não falaria em pleno emprego. Nara, olha essa pergunta. O que eu vejo em empresas de consultoria de RH? Quando aparece uma vaga por encomenda de alguma empresa, ela vai atrás daquele que está trabalhando, porque a empresa quer imediatamente o profissional, não tem tempo de treinar, já quer que entre jogando. Aquele que ainda não começou a jogar fica sempre para escanteio, porque ele não teve oportunidade, ele não é chamado e assim por diante. Então a experiência se torna fundamental. A pessoa tem uma vaga para diretor tal, mas não dá tempo de treinar, tem que entrar jogando. Então você tem que tirar de um santo, né, para cobrir o outro, e fica sempre nesse negócio. E os novos que estão chegando no mercado, a juventude que está chegando no mercado, nunca tem oportunidade de ganhar experiência, porque ele nunca é chamado, porque ele não estava em campo e assim por diante. Não tem uma preocupação de preparar essa mão de obra. Imagine que vários universitários estejam nos assistindo, ou pessoas que vão fazer vestibular, que estão atrás de uma oportunidade, que estão ouvindo falar de novos negócios, novas tendências no Pará. O que é que você sugere para esse pessoal? Começa a estagiar nisso, naquilo outro. A experiência é fundamental e importante. A primeira coisa que eu vou ver se você já está jogando, se você tem experiência ou não. Como é que funciona? Bom, para que você saia da faculdade e tenha espaço no mercado de trabalho, durante a faculdade, você tem que somar experiências. Então, entre num dia e no outro,
procure um estágio. Não procure emprego. Procure aquele estágio que você faça a diferença, que você seja requisitado, que você trabalhe além das 4 ou 6 horas e que sintam tua falta quando você não vai, né? Some muitos estágios, né? Se você tem... O ideal não é ficar muito tempo em um só, é variar. Que você tenha... Nas áreas de empresa, principalmente. Que você tenha essa oportunidade de vivenciar todas as áreas da tua profissão, até para escolher o que você quer fazer, né? A não ser que você seja pego, né? Que às vezes você entra num... Deu certo, deu certo, gostei, não quero outra coisa. Tem um produto agora, que isso veio com a nova economia para o Brasil, que são aqueles produtos de intercâmbio de férias. Você vai para uma faculdade, faz uma língua de manhã, à tarde você tem visita guiada, você pode estagiar, trabalhar, monitorado. Esses produtos eu gosto muito, né? Eles agregam. Se você tiver condição, faça vários, em universidades diferentes, em países diferentes. Acho que essa experiência internacional... Ainda conta. Conta muito, porque são países mais evoluídos, uma cultura mais diversificada, né? Outras relações de trabalho, né? Eu acho que isso agrega muito mais do que muito curso, até mesmo do que um ano de faculdade. Então, se você tiver condições, faça, né? Viaje não só para passear, né? Viaje para perceber a cultura, para questionar, para vivenciar. Eu vejo que aqueles jovens que investem desta forma durante a formação conseguem... Nós tivemos um caso agora, assim, muito bacana. Esse rapaz formado em Direito, intercâmbio, várias línguas, entrou num cliente nosso e um ano depois ganhou uma posição... Fez o programa de trainee, foi contratado e um ano depois ganhou uma posição num escritório desse cliente na Europa, né? Então, um ano de programa de trainee, um ano depois de trabalho, como profissional. Trainee não deixa de ser um profissional, mas tem um programa, né? Então, 2 anos após se formar e 2 anos depois da empresa, foi convidado para assumir esse posto, né? Mas esse rapaz e a família dele haviam investido de uma forma muito inteligente na formação dele durante a faculdade. Então, o que acontece com ele, acontece com outros. Hoje isso está mais difícil porque as posições de trainee, elas diminuíram muito, né? Foi aí no ralo com tudo mais que nós perdemos nessa crise, mas vai retomar. Esse é um programa que hoje em dia todas as empresas investem, né? De uma forma mais estruturada, outras de uma forma mais humilde, mas todas acreditam nisso, né? Então, para o jovem que está em fase de formação, invista na formação. Olha, muito obrigado por essa orientação, parabéns pelo prazer em trabalhar. Estaremos lá na quarta-feira na Estação das Docas à noite, não é isso? E aí, na quinta-feira, já teremos o grande ranking, né? A colocação do ranking. O Diário já deve trazer na capa o ranking 2017 do Prazer em Trabalhar. Muito obrigado e até a nossa 16ª conversa sobre o Prazer em Trabalhar. Boa noite a todos. Obrigada, Mauro. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana. Tchau.